Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de imagens do tórax. Preparados para a segunda aula de tomografia computadorizada, onde a gente aborda os padrões, agora os padrões de atenuação aumentada, falando especificamente hoje sobre as opacidades nodulares. Muito bem, espero que vocês tenham completado todas as atividades da aula anterior, então assistiram a videoaula de opacidades lineares reticulares, realizaram todas as questões dos mini-testes, assistiram a aula a respeito de consolidação do aprendizado e estudaram um material complementar. Aí sim, aí vocês estão preparados para essa segunda etapa aqui dos padrões de atenuação aumentada em tomografia computadorizada. Muito bem, dando sequência ao curso, hoje nós falaremos então sobre os nódulos e as opacidades nodulares. Primeiro, conceituando o que são nódulos, gente. Nódulo é qualquer opacidade de aspecto arredondado, de aspecto esférico, que ela pode ser bem ou mal definida. Isso aqui é importante, é muito frequente chegarem até mim falando, poxa, tem uma opacidade aqui arredondada, tem uma bolinha aqui no pulmão, só que eventualmente as margens delas não estão claras para a tusca, eu não consigo visualizar bem o limite, às vezes está encostando aqui na cisura, está encostando na pleura, isso eu posso chamar de nódulo? Sim, pode chamar, tá? Isso é um nódulo. A grande limitação no conceito de nódulo, né, o grande divisor de águas é o tamanho. Então, nódulo, ele obrigatoriamente ele tem que ter menos do que 3 centímetros de diâmetro. Quando a gente está diante de uma opacidade arredondada com mais do que 3 centímetros de diâmetro, o nome muda, o nome passa para massa. Então, a gente começa a chamar aquele nódulo que teria mais do que 3 centímetros de diâmetro de massa. As massas pulmonares, as massas torácicas serão assuntos abordados em outras aulas, ok? Hoje nós temos equipamentos que conseguem detectar nódulos com menos de 1 milímetro de diâmetro e daí existem doenças que cursam com isso, né, com esse tipo de aspecto, e a gente vai citar no momento oportuno. Quando a gente está diante de um nódulo, pessoal, a gente precisa avaliar quais são as características desse nódulo e qual o tamanho desse nódulo. Em relação à característica, são 3 pontos importantíssimos. Primeiro, esse nódulo eu consigo defini-lo de forma adequada? É um nódulo com aspecto bem definido ou é um nódulo mal definido? O que a gente sabe é que, via de regra, quando os nódulos são mal definidos, ok? Eles são nódulos alveolares. Porque, vejam bem, a imagem do nódulo ela pode ser decorrente de um processo patológico que está no interstício, no brônquio, no alvéolo. Quando esse processo patológico ele está envolvendo, né, a topografia alveolar, geralmente esses nódulos eles têm um aspecto mal definido. Segundo ponto, em relação à característica, como que é a atenuação desse nódulo? Então, esse nódulo ele é um nódulo denso, é um nódulo calcificado, ou é um nódulo que tem uma atenuação em vidro fosco? Vidro fosco é uma terminologia que a gente já estudou na radiografia convencional de tórax, a gente vai voltar a estudar essa expressão na tomografia computadorizada, mas o nódulo em vidro fosco é aquele nódulo em que ele tem uma densidade maior do que a densidade do parênquima pulmonar, mas não é extremamente opaco, né? Então existe uma nebulosidade, ele é um nódulo de baixa densidade, caracterizando então o vidro fosco. E qual que é a distribuição desse nódulo? Talvez desses 3 aspectos aqui, dessas 3 características, a distribuição seja que gere mais dúvida e a gente vai dissecar isso um pouquinho à frente, ok? Quando a gente fala em relação a tamanho, pessoal, primeiro eu quero saber se eu estou diante de um nódulo comum, que tem até 3 centímetros de diâmetro, se eu estou diante de um nódulo pequeno, é um nódulo que tem menos do que 1 centímetro de diâmetro, ou estou lidando com uma opacidade de padrão micronodular. A opacidade de padrão micronodular é aquela que os nódulos são extremamente pequenos. O que acontece aqui é que, infelizmente, não existe uma unanimidade em termos de qual que seria o ponto de corte de tamanho para o micronódulo. Alguns autores colocam que seriam os nódulos com menos de 3 milímetros, mas, infelizmente, nós ainda lidamos com muitos equipamentos que não conseguem ter esse grau de distinção na tomografia computadorizada. Então, outros autores preferem utilizar a terminologia micronódulo para aqueles nódulos com mais de 3 milímetros de diâmetro.
Muito bem, então vejam, se a gente pegasse essa figura aqui ao lado, né, eu tenho diversos nódulos espalhados pelo parênquima pulmonar, né, aqui nesse corte em específico mais à esquerda do paciente do que à direita. Esses nódulos eles se caracterizam então por serem opacidades arredondadas e aqui muito bem definidas. Todas elas, acreditem em mim, têm menos do que 3 centímetros de diâmetro, porque senão eu começaria a chamar de massa essas alterações. Bom, então em relação às características aqui, eles são nódulos bem definidos, então provavelmente não são de crescimento alveolar. A atenuação deles não é uma atenuação em vidro fosco, são nódulos bem densos, nódulos opacos. Eu não consigo nem dizer a vocês se seriam nódulos com densidade cálcica. Eu precisaria aqui avaliar a janela para mediastino, né? Mas de qualquer forma são nódulos que não possuem densidade em vidro fosco, então eu sei que eles não têm a origem em sacos alveolares. E são distribuídos, nós vamos estudar bem a distribuição. Vocês vão ver que a distribuição, o nódulo ele pode ser centrolobular, ele pode ser perilinfático, ele pode ser randômico. Aqui nesse caso, a distribuição é uma distribuição randômica ou uma distribuição aleatória. Em relação ao tamanho, né, eu precisaria medir, mas me parece que não são nódulos pequenos, né? O aspecto que tem são de nódulos com mais do que 1 centímetro de diâmetro, então eu não chamaria nem de nódulo pequeno nem de micronódulo. Eu estou diante de um padrão de atenuação aumentado formado por nódulos, ok? Esse é o raciocínio que a gente deve ter e a gente vai ver as doenças futuramente que se caracterizam por esse padrão. Especificamente, no caso desse paciente, a gente está falando de metástase neoplásica. Muito bem. Conforme eu falei para vocês, a distribuição ela gera muitas dúvidas na interpretação dos observadores de uma tomografia computadorizada de tórax. As opacidades nodulares elas podem ser caracterizadas em 3 padrões clássicos de distribuição. A distribuição perilinfática, a distribuição aleatória e a distribuição centrolobular. Alguns autores chamam a aleatória de randômica também. Muitas vezes existe sobreposição de um tipo em relação ao outro, mas na esmagadora maioria dos casos um padrão predominante é evidente. Então, eventualmente, a gente consegue ver uma característica da distribuição centrolobular na aleatória, mas a gente consegue ver que existe uma predominância, por exemplo, da centrolobular. É aí que eu chamo a atenção, eu venho dizendo isso já desde as aulas de radiografia de tórax, que sempre que vocês visualizarem mais de um padrão no exame de imagem, então na radiografia tem um determinado padrão e tem um segundo, na tomografia a mesma coisa, procurem raciocinar inicialmente em cima do padrão predominante, ok? Muito bem. Vamos começar falando pela distribuição perilinfática. A distribuição perilinfática, a localização predominante dela são nessas topografias aqui. Então, no interstício peribroncovascular, lembram do interstício peribroncovascular? Então, eu tenho o lóbulo, eu fiz um desenho semelhante a esse aqui, que seria um lóbulo pulmonar, no aspecto poliédrico, em que eu teria um brônquio e teria um vaso sanguíneo adjacente, homólogo a esse brônquio. Então, o interstício peribroncovascular, ele reveste esse brônquio, reveste esse vaso e organiza, sustenta essas estruturas. Muito bem, então os nódulos estariam nessa localização, também em topografia perilar, nos septos interlobulares e no interstício centrolobular. Mas, a despeito da localização ser frequente nestas regiões, eu queria destacar para vocês a região subpleural. A região subpleural, principalmente quando relacionada às cisuras pulmonares ou às fissuras pulmonares, são as regiões de mais fácil visualização desses nódulos que têm uma distribuição perilinfática. Pelo motivo que eu também já citei a vocês, que é o motivo de reflexão pleural. Então aqui, o que acontece aqui? Eu tenho
a cisura, eu tenho uma fissura aqui, e nessa fissura eu consigo ver vários pontinhos. Isso aqui não é um corte de alta resolução, é importantíssimo que vocês estudem corte de baixa resolução, porque na alta resolução vai ficar fácil. Agora, se vocês só se habituam aos cortes de alta resolução, vocês ainda terão muito acesso a imagens de resolução menor, e daí terão muito mais dificuldade na interpretação. Então isso aqui é um corte de baixa resolução, mas que a gente consegue ver de forma bem clara uma fissura, e nessa fissura diversos pontinhos brancos que representam nódulos. Nódulos densos, e aqui na região mais medial eles coalescem de tal maneira que formam uma estrutura até homogênea, né? Que provavelmente não seria se a gente obtivesse um corte com uma resolução maior. Então o que acontece na pleura nessa situação? Então aqui eu tenho a pleura visceral, ela entra aqui na cisura, né? E ela faz uma reflexão aqui. Então fica muito fácil visualizar a superfície pleural, porque ocorre uma camada dupla, né? Então a pleura ela vem aqui, entra na superfície pleural, faz uma camada, faz uma segunda camada aqui de reflexão, e daí continua, né, que seria essa região. Então, nessa visualização de uma camada dupla de pleura, quando os nódulos estão localizados nessa topografia, fica muito mais fácil realizar também a sua identificação. Então, sempre que vocês visualizarem nódulos posicionados adjacentes ou subpleurais, então pensem na distribuição perilinfática e pensem nas doenças que cursam com esse tipo de distribuição que veremos a seguir. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a presença desses nódulos nos septos interlobulares, né? Então vocês se lembram que os septos interlobulares eles costumam ser mais bem visualizados na periferia, e quando visualizados na periferia, eles aparecem dessa maneira aqui, perpendiculares à superfície pleural. Então, quando a gente pega um septo interlobular espessado com um espessamento nodular, veja que eu consigo ver nódulos aqui, muito provavelmente eu estou diante de uma doença com uma distribuição perilinfática. O interstício centrolobular, o interstício peribroncovascular, também nós teremos a oportunidade de estudar imagens com esse tipo de comprometimento. E quais são as doenças, pessoal, que cursam então com distribuição perilinfática? Aqui eu estou citando, acho que são as mais frequentes na nossa prática clínica. Então, a sarcoidose, a silicose, a linfangite carcinomatose, isso aqui é muito frequente, a pneumonia intersticial linfocítica, a pneumonia de hipersensibilidade, broncopneumonia, isso aqui é comum. A questão é que ela não é isoladamente a única alteração, né? Então a gente vê a distribuição perilinfática de nódulos, mas ela não costuma ser a única na broncopneumonia. E a bronquiolite infecciosa também cursa frequentemente com o aparecimento de nódulos centrolobulares. Com o aparecimento de nódulos perilinfáticos. Muito bem. A próxima distribuição que nós vamos avaliar é a distribuição aleatória ou randômica. A característica principal da distribuição randômica é que os nódulos eles envolvem os dois pulmões e de forma aparentemente simétrica. Então vejam, quando eu avalio essa figura aqui, eu estou vendo nódulos difusamente espalhados pelos campos pulmonares de maneira simétrica. Então, se eu avalio determinado ponto aqui na região anterior, do lado direito do paciente e do lado esquerdo, é impossível determinar uma diferença característica de um lado para o outro. Então essa simetria ela é muito característica na distribuição aleatória ou na distribuição randômica. Bom, se é randômico ou se é aleatório, como o próprio nome diz, pode estar em qualquer lugar, pode estar em qualquer compartimento. Pode estar no meio do lóbulo, pode estar no septo interlobular, pode estar adjacente à cisura. Então, vejam bem, assim como na distribuição perilinfática, eles podem estar próximos às superfícies pleurais, então podem estar próximos às cisuras. Eu falei, sempre avaliem as cisuras pulmonares. Se houver nódulos lá, então vocês têm que pensar nas doenças de distribuição
perilinfática. Porém, os nódulos de distribuição aleatória, pela característica de ser aleatório, de ter uma distribuição randômica, de ficarem espalhados pelos compartimentos pulmonares, eventualmente vocês verão nódulos nas cisuras, eventualmente vocês verão nódulos adjacentes à pleura costal, por exemplo. Porém, isso não parece ter uma relação predominante com essas estruturas. Então, veja bem, eu consigo, se eu fizer isolar aqui, por exemplo, na minha visualização, eu consigo verificar a ocorrência de diversos nódulos. Poxa, Patusco, então isso aqui é uma distribuição perilinfática? Não, pessoal, porque se fosse uma distribuição perilinfática, eu não veria nódulos espalhados por todo o campo pulmonar. Então, o fato de eu estar visualizando esses nódulos em outras áreas, como no centro do lóbulo, isso me tira a possibilidade de ser uma distribuição perilinfática. A perilinfática ela é específica daquelas topografias, do septo, do interstício peribroncovascular, das regiões subpleurais, adjacentes às cisuras. Aqui eu tenho nódulo espalhado por tudo que é campo pulmonar, não havendo uma predominância de local. Então veja, por exemplo, esse nódulo aqui, ele é um nódulo que ele está no centro do lóbulo, ele é centrolobular. Como que eu sei, Patusco? Porque ele guarda uma distância da pleura, então veja, ele está alguns milímetros distante da pleura, ele guarda uma distância do centro do outro lóbulo, aqui é um outro lóbulo na verdade, tá? Acabei cortando aqui. Então existe uma certa equidistância entre os lóbulos onde esses nódulos estão localizados. Então, existe um padrão centrolobular, existe um padrão perilinfático, existe um padrão anárquico de distribuição, como se eu tivesse jogado ou salpicado sal aqui em cima dessa imagem de forma totalmente aleatória. Então isso caracteriza a distribuição randômica. Onde que a gente encontra, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais da distribuição aleatória, da distribuição randômica? Eles são frequentes na tuberculose miliar, eles são frequentes nas micoses miliares, por exemplo, a paracoccidioidomicose, a sua forma miliar, a PB miliar. Na histoplasmose, pessoal, é muito frequente, né, na histoplasmose, e em metástases hematogênicas. E daí existem alguns tipos de neoplasia, isso vai ser material de estudo no módulo avançado, quais são as neoplasias que cursam com esse aspecto tomográfico. Se a gente fosse classificar em relação ao tamanho, isso aqui são micronódulos, né? Então são micronódulos de elevada densidade, não possuem densidade em vidro fosco, tá, distribuídos de forma aleatória. Ok? Vamos em frente. Muito bem. O próximo padrão de distribuição é a distribuição centrolobular, que, como o próprio nome diz, permite que os nódulos sejam visualizados no centro do lóbulo pulmonar, que é a menor unidade morfofuncional do pulmão. Caracteristicamente, eles são decorrentes de doenças de disseminação endobrônquica. O que é interessante, eu já disse para vocês no slide anterior, eu acabei adiantando. Na distribuição centrolobular, os nódulos eles ficam separados da superfície pleural, seja na cisura, seja na superfície da pleura costal ou da pleura mediastinal, por vários milímetros, normalmente em torno de 5 milímetros. Ou seja, falando de outra maneira, o pulmão subpleural ele fica poupado. Isso ajuda muito, então, na diferenciação entre nódulos centrolobulares, nódulos aleatórios e também nos perilinfáticos. Agora vejam, eventualmente os nódulos eles vão se agregando, às vezes formam massas nodulares, né, decorrentes da junção de diversos nódulos, e eles acabam tocando a superfície pleural. Mas conforme vocês vão treinando seus olhos na visualização desse aspecto, vocês conseguem perceber claramente que, embora toque na superfície pleural, a origem dele não está lá. Então não é difícil, isso aí com o tempo vocês vão adquirindo essa capacidade de reconhecimento.
Então aqui nós temos duas imagens demonstrando nódulos centrolobulares, tá? Então vejam que eu consigo visualizar um pontinho branco logo acima aqui da minha marcação em vermelho, outro pontinho branco, outro pontinho branco, outro pontinho branco, todos eles, se eu fosse ampliar isso aqui e fazer uma medida daqui para cá, eles estão equidistantes, né? Por quê? Porque eles estão no centro de cada lóbulo. Então, nódulo centrolobular. Então, isso a gente consegue fazer em diversos pontos. Vejam bem aqui, olha só, eu tenho um aqui logo acima da minha marcação, vou marcar aqui em vermelho, tá? Outro aqui, outro nódulozinho, olha a distância dele, como eles se arranjam de maneira em que a distância ela é preservada. E eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. Veja como eles mantêm essa distância também da superfície pleural. Então existe uma distância da superfície pleural na cisura e existe uma distância da superfície pleural aqui da pleura costal. Vejam aqui nesse exemplo de baixo, na figura de baixo, como a pleura ela é preservada. Tá? E vejam como a superfície da cisura ela também é preservada. São casos diferentes. Esse aqui é o caso mais recente, num corte de alta resolução, em que eu atendi um paciente aqui com uma doença infecciosa que nós vamos discutir no módulo de doenças infecciosas. Esse slide retornará, essa imagem retornará. Por enquanto, eu quero que vocês se atenham ao padrão. Muito bem. Finalmente, pessoal, quando a gente está diante de um nódulo, e eu falei para vocês que o aspecto do nódulo é importante, se o nódulo é vidro fosco ou não, se é um nódulo de alta densidade, de baixa densidade, eu dediquei um slide especial à calcificação. Porque é muito comum na nossa prática clínica nós lidarmos com nódulos dessa forma. Nódulo de alta densidade, que eu disse para vocês que eu precisaria avaliar a janela mediastinal, e avaliando a janela mediastinal, nós vemos que esse nódulo ele tem uma densidade cálcica. Então lembrem-se que é possível medir quantas unidades Hounsfield tem aqui, e isso aqui seria compatível com uma densidade de osso. Da mesma forma que a gente discutiu na radiografia convencional de tórax, né, a ocorrência de calcificação ele é um fator de benignidade para a gente, principalmente na calcificação dessa forma, essa calcificação homogênea, essa calcificação difusa. Então, a calcificação pulmonar, seja ela num nódulo isolado ou em diversos nódulos, ela frequentemente está associada a nódulos pulmonares e traduzem para a gente a ocorrência de doenças granulomatosas, muitas vezes de natureza infecciosa, aqui no Brasil em especial a tuberculose, né, mas podemos ver também na histoplasmose e na pneumonia associada à varicela. E também doenças de natureza não infecciosa, e daí uma doença granulomatosa típica não infecciosa seria a sarcoidose. Outras possibilidades, como silicose, amiloidose e embolia gordurosa, são menos frequentes, mas são eventualmente encontradas. Quando a calcificação ela não está no nódulo, existe outra possibilidade de aumento da atenuação pulmonar associada à calcificação, que é a calcificação difusa. Isso será abordado em outra aula, nós retornaremos então com um slide semelhante para complementação. Ok, pessoal, com isso nós terminamos então o estudo, um rápido estudo, uma rápida revisão sobre as opacidades nodulares, tá? Visualizadas na tomografia computadorizada de tórax. Sigam sempre a sequência, vejo vocês no mini-teste, vejo vocês na atividade de consolidação do aprendizado e o material complementar estará disponível para estudo. Boa sorte, grande abraço!